Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas análises e na semana passada nós começamos com um romance, certo? Hoje eu vou dar uma quebrada aí no ritmo, nós vamos falar de um conto. Por quê? Eu quero que ao final da análise a gente estabeleça uma relação entre a temática da metamorfose do vídeo passado com a temática do conto de hoje. Para o conto de hoje, ó, eu peguei o conto do Machado de Assis, que tá lá na lista da UFGD, certo? É o conto O Espelho. Gente, ó, quero dizer pra vocês, eu trago o livro, né? Esse aqui é uma versãozinha bem escolar, né? Tem poucos contos e tal. Mas eu quero dizer pra vocês uma coisa super interessante. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra vocês do site Domínio Público, tá? Esse site, pessoal, tem assim, ó, infinitos títulos de obras importantes, tanto no Brasil quanto no mundo. E esse texto que a gente vai fazer análise hoje também está disponível lá no domínio público, tá? Então você pode baixar facilmente um PDF para você fazer a leitura no celular. Também dá para encontrar lá a Metamorfose do Kafka, certo? E aí eu vou deixar então o link aqui na descrição para vocês, tudo bem? Então vamos começar, vamos falar aí do enredo, né? Qual é a temática e como é que esse conto ele vai se desenrolar. É um conto pequeno, tá, gente? Bem tranquilo, não tem uma linguagem difícil como costuma ser aí a narrativa do Machado de Assis. A gente sabe que ele tinha um domínio muito grande, então escrevia de uma forma mais rebuscada, certo? Mas esse conto, ele tem uma linguagem acessível. E aí a gente vai se deparar aí com um narrador em terceira pessoa que tá contando sobre o encontro semanal de 4 ou 5 amigos, né, se reuniam em casas diferentes para conversar, filosofar, refletir. E 4 ou 5 por quê? Porque um deles ele não era muito participativo, ele ficava mais ali ouvindo e não falava tanto. Esse personagem é o personagem principal, é o Jacobina, e ele então um dia vai ser questionado, né? E aí ele vai falar, bom, olha, eu não gosto de ficar falando porque discutir é uma coisa bestial, é uma característica primitiva. Os anjos que são evoluídos, eles não ficam discutindo, isso daí então né, uma coisa bestial, é bem essa palavra que aparece aí. Bom, mas já que vocês querem que eu fale, eu vou falar e vocês, então, por favor, não me interrompam. Eu falo, vocês ficam quietos e ouvem. Então, todo mundo, né? Tá bom. E aí ele vai começar a falar e ele vai falar de uma teoria que ele tem. Olha que coisa. Ele vai dizer que ele acredita, né? Que ele entende que a alma humana, na verdade, não é uma alma, são 2 almas, certo? O ser humano, ele tem, então, uma alma interior e uma alma exterior. Essa alma exterior, ela pode ser várias coisas, inclusive pode ser o dinheiro, certo? A sua alma exterior. E também pode acontecer de que a alma exterior, a pessoa perder a alma exterior, né? Então, por exemplo, sua alma exterior é o dinheiro e você perde todo o seu dinheiro, então quer dizer que você já não existe mais. Então, todo mundo, obviamente, fica chocado, né, com isso. Como assim 2 almas, né? Isso é uma coisa muito louca, uma teoria muito fora de tudo aquilo que se acredita. Ela fala, não, eu vou provar pra vocês porque aconteceu comigo quando eu era jovem, né? Vejam só, eu fui nomeado alferes. Alferes é um cargo, era um antigo cargo aí, se eu não me engano, é 2º tenente hoje. Aí dentro da polícia, né, essa galera que tem essas hierarquias, antigamente a gente tinha aí o alferes. E ele foi nomeado. Nossa, e todo mundo começou a bajular. Nossa, alferes, seu alferes. Ele não era nem mais o Jacobina, ele era o alferes, certo? Ele fala que isso tanto foi verdade, que as pessoas ficaram tão cheias, né, de alegria, de admiração, que ele ganhou toda a vestimenta, ele passou a ser chamado de seu alferes. E ele tinha uma tia no interior que era assim, que ficou muito encantada e falou, olha, vem pra cá, pra minha fazenda, eu tô sozinha mesmo, seu tio morreu e tal, eu vou ficar aqui, você vai ficar aqui comigo.
E ele fala que ele foi tão mimado, tão mimado, tão mimado, que a alma exterior dele passou a ser o alferes. Antes era o sol, a luz, né? E agora passou a ser o alferes. Bom, eis que determinado dia a tia recebe um chamado de uma das filhas, né? Teve um problema e ela teve que sair, foi todo mundo, ficou só ele e os escravos. Ele já começou a ficar aflito, né? Nervoso, preocupado. E também, aí ele vai falar aqui, né? O narrador contando ali, ele vai falar que os escravos também bajulavam, né? E ficavam ali idolatrando e tal. Só que os escravos aproveitaram para fugir, vazou, foi todo mundo embora. Ele ficou completamente solitário. Completamente solitário. E a solidão começou a perturbar a cabeça dele, né? E aí ele tinha a tia, como forma de demonstrar aí esse amor, né, essa admiração, tinha trazido um espelho que estava num dos quartos, tinha colocado na sala. E nesses dias de solidão, ele percebeu que nem um dia ele passou em frente ao espelho, então ele resolveu se olhar. E o que aconteceu? Ele viu um borrão, ele não conseguiu se ver no espelho. Ele ficou desesperado. Por que estava acontecendo, né? O que acontece? Ele vai fazer algumas reflexões e aí ele vai pensar assim, puxa vida, eu vou colocar minha roupa, minha farda. Quando ele coloca a farda dele, ele consegue se ver no espelho. E aí o conto logo termina, não tem mais nenhum acontecimento importante. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma temática, né? Essa questão da alma exterior e a colocação aí de que a alma exterior, ela pode ser qualquer coisa material, também pode ser alguma coisa imaterial, mas você, ao ler a narrativa, você percebe que salta mais aos olhos a questão das coisas materiais serem a sua alma exterior. Então a gente tem aí também uma anulação do ser humano, daquilo que é ser humano. Então, ele foi tão exaltado, ele ficou tão envaidecido, né? As pessoas envaideceram tanto a situação que ele deixou de existir. Sem a farda, sem ser o alferes, ele não era mais o Jacobino, ele não era ninguém. Tanto não era que sua imagem não refletia no espelho. Então, por que eu trouxe esse conto agora? Pra gente ligar lá com o Gregor Samsa da Metamorfose. Se você não viu o vídeo 1, dá uma procuradinha, eu não sei muito bem como que faz pra deixar no card, igual as blogueiras, mas eu vou tentar descobrir, tá? Mas qualquer coisa, gente, a gente tem poucos vídeos aqui mesmo, vocês vão achar facilmente. Ouçam a resenha que eu fiz na semana passada sobre o Gregor Samsa que vira um besouro, né, um inseto, e ele perde também a importância, ele não é mais, ninguém se importa. A preocupação, grande preocupação é com o trabalho e como que a família vai sobreviver. Ele mesmo, enquanto ser humano, deixa de existir, porque as relações sociais que você precisa estabelecer, né, a necessidade de trabalhar ou aquilo que te coloca na sociedade é muito maior do que aquilo que você é verdadeiramente como ser humano. Então, essas duas leituras obrigatórias da UFGD trazem essa temática. Percebam que a gente tem leituras que conversam, né? A gente tem aí um apagamento do ser humano enquanto ser, tá? Então, percebam, eu não me importo se eu não tô mais levando comida pro besouro, eu não me importo se ele tá com uma maçã podre colada nas costas, eu não me importo quem eu sou, que Jacobina eu sou, o que eu sou como ser humano, eu só existo quando eu visto a minha farda, né, e quando eu sou o alferes. Então, a gente tem essas temáticas nesses dois textos, nessas duas primeiras narrativas, certo? Então, é muito importante que vocês percebam como as narrativas se conversam. Isso é super natural, não é nenhuma sacada, uau, né, que sacada. Não, isso é uma coisa que acontece na literatura, é um fenômeno super recorrente. A gente vai ter muitas narrativas que se conversam, né, que vão trazer as temáticas, porque o ser humano aí depois desse processo de modernização, né, o homem moderno, ele perde um pouco o lugar dele realmente enquanto ser humano, né? A gente vai ter as relações de trabalho e as relações sociais o tempo todo se sobrepondo, né, e ficando mais aparentes do que enquanto
do que o que eu sou enquanto ser humano. Muito provavelmente, se eu pedir para vocês escreverem aí nos comentários o que define vocês como ser humano, de repente você vai colocar meu sonho de fazer medicina. Ai, eu sou professora Patrícia. Veja, a gente já se apresenta assim, mas espera. Ser professora não é o que eu sou como ser humano. Ser professora é minha função social que vai pagar os meus boletos. É isso. Mas quem é a Patrícia? Entende? Então isso vai ser representado pela literatura, duas literaturas clássicas, um romance do Kafka e depois o romance do Kafka é muito mais antigo, né? E depois aqui retomado pelo Machado com essas... Também não é tão mais antigo assim não, tá, gente? E depois retomado pelo Machado, e certamente se a gente fosse fazer uma pesquisa a gente encontraria muitas outras obras que abordam essa temática. Beleza, pessoal? Então olha só, se tiver um tempinho fim de semana, clica no link aqui do vídeo, abre o conto, dá uma lidinha, tenho certeza que vocês vão apreciar. Tudo bem, pessoal? Então olha só, boa semana, bons estudos, força aí, a gente tá quase pertinho do vestibular, então arranca aquele ânimo que ainda existe dentro de você, tenho certeza. Beijos e até o próximo vídeo, galera!